título, ela nunca teve celular, mas sua história tocou o coração de todos. Na beira de uma estrada de chão, onde a poeira subia com o vento e o silêncio parecia morar entre as árvores, existia uma casinha simples, feita de madeira antiga, telhado gasto pelo tempo e janelas pequenas que se abriam para o nascer do sol. Ali vivia uma mulher da roça, uma mulher simples, de mãos calejadas, olhar sereno e coração cheio de fé. Ela não tinha luxo, não tinha conforto, não tinha internet. E, diferente de quase todo mundo ao seu redor, ela nunca teve um celular, nunca recebeu uma mensagem de bom dia, nunca tirou uma foto de si mesma, nunca fez uma ligação para pedir ajuda, nunca gravou um vídeo mostrando sua rotina, nunca ouviu o toque de uma chamada dentro de casa. Enquanto o mundo corria depressa, ela seguia devagar. Enquanto as pessoas viviam com os olhos presos em telas, ela vivia com os olhos voltados para o céu, para a terra e para as pequenas coisas que muitos já não conseguiam enxergar. Seu dia começava antes mesmo do sol aparecer. Quando ainda estava escuro e o frio da madrugada entrava pelas frestas da casa, ela já estava de pé. Acendia o fogo no fogão a lenha, colocava água para esquentar e preparava um café simples, daqueles que perfumam a casa inteira. O cheiro do café se misturava com o cheiro da fumaça, da terra úmida e da manhã chegando devagar. Ela não precisava de despertador. O canto do galo era seu relógio. O vento batendo nas folhas era sua companhia. E a fé era a força que a fazia levantar todos os dias. Muita gente daquela região dizia que ela era atrasada. Alguns riam porque ela não sabia mexer em aparelho nenhum. Outros achavam estranho uma pessoa viver sem celular em um mundo onde tudo parecia depender disso. Quando alguém perguntava por que ela não comprava um, ela apenas sorria de leve e dizia que a vida já era cheia de barulho demais. Mas a verdade era mais dura. Ela nunca teve celular porque mal tinha dinheiro para o básico. O pouco que conseguia com o trabalho na roça era usado para comprar alimento, remédio, vela, sal, querosene e alguma roupa quando a antiga já não aguentava mais remendo. Não sobrava para aparelho, não sobrava para plano de internet, não sobrava para modernidade, mas sobrava humildade, sobrava coragem, sobrava gratidão e sobrava amor no coração. Ela morava sozinha havia alguns anos. A família tinha se espalhado pelo mundo. Alguns foram para a cidade grande em busca de trabalho. Outros seguiram suas vidas e, com o tempo, deixaram de visitar. No começo, ainda aparecia alguém de vez em quando. Depois, as visitas diminuíram, as cartas pararam, as notícias sumiram, e aquela mulher foi ficando esquecida naquele pedaço de chão. Não por maldade de todos. Às vezes, a vida afasta as pessoas devagar. Uma promessa de visita vira um mês vira um ano vira saudade. E a saudade, quando ninguém cuida, vira silêncio. Mas ela não reclamava, não passava os dias se lamentando, não perguntava por que tinham esquecido dela. Apenas continuava vivendo. Acordava cedo, cuidava das galinhas, regava a horta, capinava o quintal, lavava roupa na bacia, buscava água, plantava mandioca, milho, feijão e umas ervas que usava para chá. Às vezes vendia ovos, às vezes trocava verduras por farinha, às vezes ganhava um pouco de arroz de alguém da vizinhança. E assim ia levando a vida, dia após dia, com uma força silenciosa que ninguém percebia. Naquela comunidade pequena, muita gente tinha celular. Até quem não tinha muito dinheiro dava um jeito de comprar um aparelho simples. As pessoas se comunicavam por mensagens, faziam vídeos, tiravam fotos da lavoura, mandavam áudios, recebiam notícias. Quando acontecia algo importante, todos sabiam rápido, menos ela. Ela sabia das coisas pelo vento, pelas conversas na venda, pelo movimento da estrada ou quando alguém se lembrava de contar. Quando chovia forte na cidade, ela só descobria depois. Quando alguém adoecia, ela ficava sabendo tarde. Quando havia reunião na comunidade, às vezes ninguém avisava. E mesmo assim, ela não guardava mágoa. Dizia que tudo chegava no tempo de Deus. Um dia, numa tarde quente, ela foi até a venda comprar sal e um pouco de açúcar. A venda ficava longe. Era preciso caminhar pela estrada de chão, passar por uma porteira velha, atravessar um trecho de mato e seguir até um pequeno comércio onde os moradores se encontravam. Quando ela chegou, havia algumas pessoas conversando. Todos seguravam seus celulares. Uns riam, olhando vídeos.
Outros mandavam mensagens. Uma moça mostrava fotos de uma festa. Um rapaz falava alto em chamada. E aquela mulher entrou devagar, com seu vestido simples, chinelo gasto e uma sacola de pano nas mãos. No mesmo instante, uma jovem olhou para ela e comentou em tom de brincadeira: "A senhora ainda não tem celular?" Alguns riram. A mulher ficou quieta, pegou o sal, o açúcar e ficou esperando o dono da venda anotar na caderneta. A jovem continuou dizendo que até criança tinha celular hoje em dia. Disse que sem celular a pessoa nem existia direito. Mas alguns riram. A mulher ouviu tudo em silêncio. Não respondeu com raiva. Não baixou a cabeça de vergonha. Apenas olhou para aquela moça e sorriu com calma. Depois saiu da venda e voltou pela estrada, carregando sua sacola de pano. O sol estava baixo. A luz dourada batia nas folhas secas. Os passarinhos voltavam para os galhos. E ela caminhava devagar, pensando naquela frase. Sem celular, a pessoa nem existia direito. Aquelas palavras ficaram rondando sua cabeça. Será que era verdade? Será que uma pessoa só existia quando alguém podia vê-la pela tela? Será que uma vida simples, sem foto, sem vídeo e sem mensagem, não tinha valor? Ela chegou em casa, colocou a sacola sobre a mesa e acendeu o fogo. Enquanto mexia uma panela simples de feijão, seus olhos ficaram marejados. Não era tristeza por não ter celular. Era tristeza por perceber que o mundo tinha começado a medir as pessoas pelo que elas possuíam. Ela olhou para as próprias mãos. Mãos marcadas pelo sol. Mãos que plantaram comida. Mãos que cuidaram de gente doente. Mãos que enterraram sonhos, mas nunca deixaram de trabalhar. E então, ela falou baixinho, como quem conversa com Deus: "Se minha história não cabe numa tela, que ela caiba no coração de alguém." Naquela noite, ela demorou a dormir. O vento fazia barulho no telhado. A lamparina iluminava a parede de madeira, e ela ficou lembrando de tudo que já tinha vivido. Lembrou da infância simples, da mãe ensinando a plantar, do pai voltando cansado da roça, da primeira chuva depois de uma longa seca, dos tempos de fartura e dos tempos de fome. Lembrou das perdas, das despedidas, das pessoas que prometiam voltar e nunca voltavam. Lembrou também das vezes em que ajudou vizinhos sem esperar nada em troca. Quando uma criança teve febre de madrugada, foi ela quem preparou o chá. Quando uma mulher perdeu a colheita, foi ela quem dividiu mandioca. Quando um homem machucou a perna no trabalho, foi ela quem ajudou a cuidar. Quando uma família passou necessidade, foi ela quem deixou um saco de milho na porta, sem dizer que tinha sido ela. Muitos receberam a ajuda daquela mulher, mas poucos lembravam, porque ela não fazia anúncio, não tirava foto, não postava bondade, ajudava em silêncio. E talvez por isso quase ninguém soubesse o tamanho do coração que ela tinha. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Um menino da vizinhança passou pela estrada chorando. Ele tinha uns 10 anos, carregava uma mochila rasgada e parecia assustado. A mulher estava no quintal, varrendo as folhas secas, quando viu o menino parar perto da cerca. Ela perguntou o que tinha acontecido. Ele contou, entre soluços, que precisava entregar um trabalho na escola, mas o celular da mãe havia quebrado, e ele não tinha como pesquisar, nem mandar mensagem para a professora. Disse que todos os colegas tinham internet, menos ele naquele dia. Disse que a professora não iria entender. A mulher ouviu com atenção. Ela não sabia pesquisar na internet, não tinha aparelho, não entendia dessas coisas, mas entendia de desespero, entendia de criança com medo, entendia de se sentir pequeno diante do mundo. Ela chamou o menino para entrar, ofereceu água, depois perguntou qual era o tema do trabalho. O menino disse que era sobre a vida no campo. A mulher sorriu. A vida no campo. Aquilo ela conhecia, melhor do que qualquer tela. Sentou-se na varanda com o menino e começou a contar. Falou sobre o preparo da terra, sobre o tempo certo de plantar, sobre como a lua influenciava algumas plantações, segundo os mais antigos. Falou sobre a importância da chuva, sobre o cuidado com os animais, sobre a dificuldade da seca, sobre a alegria de colher o que se plantou. Falou também sobre respeito, sobre não desperdiçar comida, sobre olhar para a terra, não como uma coisa qualquer, mas como fonte de vida. O menino escutava encantado, pegou um caderno e começou a escrever. Quanto mais ela falava, mais ele anotava. Aquela mulher que nunca teve celular deu ao menino um trabalho mais bonito do que qualquer pesquisa pronta. No fim da tarde, ele foi embora sorrindo.
Agradeceu várias vezes. Ela apenas disse para ele estudar, ser humilde e nunca esquecer de onde veio. Dias depois, o menino voltou correndo. Trazia o caderno nas mãos e uma alegria enorme no rosto. A professora tinha elogiado o trabalho na frente da turma. Disse que parecia escrito por alguém que conhecia de verdade a vida no campo. Disse que havia sentimento naquelas palavras. O menino contou que falou para todos que tinha aprendido com a mulher da casinha perto da estrada. A partir daquele dia, algumas crianças começaram a aparecer por ali. Vinham perguntar sobre plantas, sobre bichos, sobre histórias antigas, sobre receitas de remédio caseiro, sobre como era a vida antes de tanta tecnologia. No começo, ela estranhou, depois se acostumou. A varanda da casa simples virou quase uma pequena escola de sabedoria. Ela não tinha quadro, não tinha apostila, não tinha internet, mas tinha memória, tinha experiência, tinha verdade. E as crianças percebiam isso. Elas chegavam com celulares no bolso, mas muitas vezes acabavam esquecendo os aparelhos enquanto ouviam aquela mulher falar, porque havia algo na voz dela que prendia a atenção. Ela não falava bonito, como gente estudada, mas falava com alma. Cada palavra parecia ter sido plantada, regada e colhida com sofrimento e esperança. Certo dia, uma professora da escola ficou sabendo daquela história. Achou curioso que tantos alunos estavam mencionando a mesma mulher nos trabalhos. Então resolveu visitá-la. Chegou numa manhã clara, acompanhada de 2 crianças. A mulher estava lavando roupas no quintal. Ficou sem graça quando viu a professora chegando. Pensou que talvez tivesse feito algo errado. Mas a professora se aproximou sorrindo e disse que queria conhecê-la. Disse que seus alunos estavam aprendendo muito com ela. A mulher ficou emocionada. Nunca imaginou que alguém da escola pudesse achar importante aquilo que ela sabia. Para ela, era apenas vida. Era apenas rotina. Era apenas o que aprendeu sofrendo, trabalhando e observando. A professora pediu permissão para gravar um pouco da conversa no celular. A mulher ficou insegura. Disse que não sabia falar para essas coisas. Disse que talvez errasse. A professora explicou que não precisava fazer pose, nem decorar nada. Era só conversar. A mulher aceitou com vergonha. Sentaram-se na varanda. A professora ligou a gravação e aquela mulher começou a contar sua história. Falou da infância pobre, da mãe que fazia milagre com pouca comida, do pai que ensinou que terra não sustenta preguiça, mas recompensa quem não desiste. Falou das noites sem luz, dos tempos em que buscava água longe, das colheitas perdidas, das dores que nunca contou para ninguém. Falou também da fé. Disse que muitas vezes não tinha com quem conversar, então conversava com Deus. Disse que nunca teve celular, mas nunca se sentiu completamente sozinha, porque acreditava que o céu escutava até pensamento. A professora gravou poucos minutos, mas aqueles poucos minutos carregavam uma vida inteira. Quando voltou para a escola, mostrou o vídeo aos alunos. A sala ficou em silêncio. Ninguém riu, ninguém debochou. Até os mais inquietos prestaram atenção. Algumas crianças se emocionaram. Outras disseram que conheciam aquela senhora, mas nunca tinham parado para ouvi-la de verdade. A professora, tocada pela simplicidade daquela história, decidiu compartilhar o vídeo em um grupo da comunidade. Não para expor, não para fazer graça, mas para mostrar aos moradores que havia uma riqueza escondida bem perto deles. O vídeo começou a circular, primeiro entre os pais dos alunos, depois entre vizinhos. Depois chegou a pessoas de outras comunidades. Em pouco tempo, muita gente estava comentando sobre a mulher da roça que nunca teve celular, mas falava com uma sabedoria rara. Alguns se lembraram de ajudas antigas que receberam dela. Uma mulher contou que, quando perdeu o marido, foi ela quem apareceu com comida. Um homem lembrou que, quando era menino, ela o ensinou a plantar feijão. Uma mãe contou que ela salvou seu filho com cuidado e chá numa noite de febre, antes que conseguissem levá-lo ao posto. Histórias foram surgindo, histórias que estavam guardadas no coração das pessoas. E, de repente, aquela mulher esquecida começou a ser lembrada. O curioso era que ela mesma não sabia de nada. Como não tinha celular, não viu o vídeo, não leu comentários, não recebeu mensagens, não acompanhou a repercussão. Continuou acordando cedo, cuidando da horta, varrendo o terreiro e acendendo o fogão. Enquanto sua história tocava corações longe dali, ela seguia vivendo como sempre viveu, simples, humilde, silenciosa. Alguns dias depois,
Começaram as visitas. Primeiro veio uma vizinha trazendo bolo. Depois veio um homem consertar uma parte da cerca sem cobrar nada. Depois uma família apareceu com roupas, alimentos e ferramentas. A mulher não entendia o motivo de tanta gente. Perguntava se tinha acontecido alguma coisa. Todos sorriam. Diziam apenas que queriam agradecer. Ela ficava confusa, não estava acostumada a receber. Passou a vida dando o pouco que tinha. Quando alguém aparecia para ajudá-la, ela não sabia nem onde colocar as mãos. Um dia, a professora voltou com os alunos. Todos estavam organizados. Trouxeram mudas de plantas, alimentos, uma cesta simples e cartas escritas à mão. A mulher recebeu as cartas com cuidado, como se segurasse algo precioso. Ela não lia muito bem. Tinha aprendido pouco na infância, mas a professora a ajudou. Uma carta dizia que ela ensinou uma criança a respeitar a roça. Outra dizia que ela parecia uma avó para todos. Outra dizia que sua voz dava paz. Outra dizia que, mesmo sem celular, ela tinha sido encontrada pelo coração das pessoas. Quando ouviu isso, a mulher chorou. Não chorou de tristeza. Chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida não tinha passado despercebida. Ela achava que ninguém via seus sacrifícios. Achava que suas dores tinham ficado enterradas no chão da roça. Achava que sua história iria desaparecer junto com ela. Mas estava enganada. Uma vida vivida com amor nunca desaparece. Pode até ficar escondida por um tempo, mas um dia floresce, assim como semente jogada em terra seca, esperando a chuva certa para nascer. Com o passar das semanas, a história dela se espalhou ainda mais. Pessoas da cidade começaram a visitar a comunidade. Alguns queriam conhecê-la, outros queriam ajudar, outros apenas queriam ouvir sua história. Ela continuava sem entender direito. Dizia que não tinha nada demais. Dizia que existiam muitas mulheres como ela. Mulheres que acordavam cedo. Mulheres que plantavam. Mulheres que criavam filhos com dificuldade. Mulheres que enfrentavam seca, fome, solidão e ainda assim continuavam de pé. E nisso ela tinha razão. Sua história era única, mas também representava muitas outras. Representava mulheres esquecidas no interior. Mulheres que não aparecem na televisão. Mulheres que não têm seguidores. Mulheres que não sabem usar a internet. Mulheres que carregam o mundo nas costas e ainda agradecem pelo pouco. Um grupo de moradores resolveu fazer uma pequena homenagem na escola. A professora pediu que ela fosse. No começo, ela não queria. Disse que não tinha roupa boa. Disse que não sabia falar em público. Disse que iria passar vergonha. Mas as crianças insistiram tanto que ela acabou aceitando. No dia marcado, ela vestiu sua melhor roupa. Um vestido simples, limpo, já um pouco desbotado, mas cuidado com carinho. Prendeu o cabelo, calçou o chinelo mais novo e caminhou até a escola acompanhada por algumas crianças. Quando chegou, encontrou a sala cheia. Havia alunos, pais, professores e moradores. Na parede, cartazes feitos à mão diziam palavras de gratidão. Não havia luxo, não havia palco grande, não havia luzes fortes, mas havia respeito. E aquilo valia mais que tudo. A professora falou sobre a importância da memória dos mais velhos. Falou sobre a sabedoria da roça. Falou sobre como a tecnologia aproxima pessoas, mas que ninguém deveria esquecer o valor de uma conversa verdadeira. Depois chamou a mulher para a frente. Ela foi devagar. As mãos tremiam. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Por um instante, ela olhou para todos e não soube o que dizer. Então respirou fundo e falou com simplicidade. Disse que nunca imaginou ser motivo de homenagem. Disse que sua vida foi feita de trabalho e fé. Disse que muitas vezes se sentiu sozinha, mas nunca quis deixar o coração endurecer. Disse que não tinha celular, mas tinha aprendido a escutar o mundo. Escutar o canto dos pássaros. Escutar o barulho da chuva. Escutar o silêncio de quem sofre. Escutar a voz de Deus no meio da dificuldade. A sala ficou em silêncio. Ela continuou. Disse que o celular podia ser bom, que ajudava muita gente, que aproximava quem estava longe, mas também pediu que ninguém deixasse uma tela roubar a atenção das pessoas que estavam perto. Disse que havia muita gente precisando ser ouvida, muita gente que sorria por fora e chorava por dentro, muita gente esquecida, esperando apenas uma visita, uma palavra, um gesto. Quando terminou, ninguém aplaudiu de imediato. Não porque não gostaram, mas porque estavam emocionados demais. Depois, pouco a pouco, as palmas começaram. Primeiro baixas, depois fortes.
Crianças se levantaram, pais choraram. A professora abraçou aquela mulher. E naquele abraço havia um pedido de perdão silencioso de uma comunidade inteira. Perdão por não ter enxergado antes. Perdão por confundir simplicidade com atraso. Perdão por achar que quem não tem celular não tem voz. Depois daquela homenagem, a vida dela mudou um pouco. Não ficou rica. Não foi morar na cidade, não abandonou sua casinha. Mas deixou de ser esquecida. Os moradores passaram a visitá-la mais. As crianças continuaram indo até sua varanda. Alguns jovens se ofereceram para ajudá-la na horta. Um rapaz consertou o telhado. Uma família levou uma cadeira nova para a varanda. Outra pessoa ajudou a arrumar a cerca. E certo dia, alguém apareceu com um presente. Era um celular simples. A mulher segurou o aparelho como quem segura algo estranho. Todos disseram que agora ela poderia se comunicar melhor. Poderia ligar se precisasse de ajuda. Poderia ver fotos da família. Poderia ouvir músicas, mensagens e notícias. Ela agradeceu com emoção, mas também ficou com medo. Não sabia usar. As crianças riram, mas dessa vez não era deboche. Era carinho. Sentaram-se ao lado dela e começaram a ensinar. Mostraram como ligar, como atender, como ouvir áudio, como ver foto, como chamar alguém. Ela aprendia devagar, apertando os botões com cuidado. Às vezes errava, às vezes se confundia, às vezes desligava sem querer. Mas todos tinham paciência. O primeiro contato salvo no aparelho foi o da professora. Depois, o da venda. Depois, o de alguns vizinhos. E então veio uma surpresa. A professora conseguiu contato com parentes dela que moravam longe, pessoas que não a viam havia anos. Quando fizeram a primeira chamada, a mulher ficou nervosa. O aparelho tocou em sua mão. Ela quase deixou cair. Quando ouviu a voz de uma pessoa da família do outro lado, ficou paralisada. Fazia tanto tempo. A voz estava diferente, mais velha, mais distante, mas ainda era familiar. Ela chorou. Do outro lado, também choraram. Pediram desculpas pela ausência. Disseram que a vida tinha sido difícil. Disseram que sentiam saudade. Ela não cobrou nada. Não perguntou por que sumiram. Não jogou culpa. Apenas disse que estava feliz por ouvir aquela voz outra vez. Naquele dia, pela primeira vez, o celular trouxe para dentro daquela casa algo que ela tinha perdido. A presença de quem estava longe. Mas mesmo depois disso, ela não se tornou dependente do aparelho. Usava pouco. Atendia quando chamavam. Ouvia mensagens com ajuda. Via algumas fotos. Mas continuava preferindo a varanda. Continuava preferindo a terra. Continuava preferindo conversar, olhando nos olhos. O celular virou uma ferramenta. Não virou o dono da vida dela. E essa foi mais uma lição que ela ensinou sem perceber. A tecnologia pode ajudar, mas não deve substituir o coração. Os meses passaram. A horta ficou mais bonita, a casa mais cuidada, a varanda mais cheia. A mulher que antes passava dias sem receber ninguém, agora tinha companhia quase toda semana. Mas continuava humilde. Quando alguém dizia que ela estava famosa, ela balançava a cabeça e sorria. Dizia que famosa era a bondade de Deus. Dizia que ela era só uma mulher da roça. Só que agora, todos sabiam que aquela mulher da roça carregava uma história poderosa. Uma história que tocou o coração de todos, não porque era cheia de grandes acontecimentos, mas porque era verdadeira. Porque mostrava que uma vida simples também pode ser grandiosa. Porque lembrava que ninguém deve ser medido pelo que tem no bolso ou nas mãos. Porque ensinava que existem pessoas invisíveis fazendo o bem todos os dias. Pessoas que não aparecem, pessoas que não gravam, pessoas que não recebem aplausos, mas que sustentam o mundo com pequenos gestos. Certo fim de tarde, ela estava sentada na varanda. O céu estava alaranjado. As galinhas ciscavam perto da cerca. O vento mexia nas folhas do quintal. O celular estava sobre a mesa, quieto. Uma criança perguntou se ela se arrependia de nunca ter tido celular antes. Ela pensou por alguns segundos. Depois respondeu com calma. Disse que talvez, se tivesse tido um celular, pudesse ter falado mais com a família. Talvez pudesse ter pedido ajuda em alguns momentos difíceis. Talvez tivesse sofrido menos solidão. Mas também disse que, sem celular, aprendeu a conversar com a terra, com o céu e consigo mesma. Aprendeu a observar. Aprendeu a esperar, aprendeu a sentir a presença de Deus no silêncio
E isso ninguém podia tirar dela. A criança ficou quieta, tentando entender. Ela sorriu e completou. O problema não é ter celular. O problema é esquecer de ter coração. Aquela frase ficou marcada. A professora escreveu no quadro da escola no dia seguinte. Os alunos copiaram. Alguns levaram para casa, outros contaram aos pais. E mais uma vez, as palavras daquela mulher simples viajaram mais longe do que ela imaginava. Um dia, a comunidade decidiu criar um pequeno projeto. Toda semana, uma pessoa mais velha seria convidada para contar histórias às crianças, histórias de vida, histórias da roça, histórias de tempos difíceis, histórias de fé. Tudo começou por causa dela, por causa daquela mulher que nunca teve celular, mas tinha memórias que valiam mais que muitos livros. As crianças aprenderam a gravar os relatos com respeito, aprenderam a ouvir antes de perguntar. Aprenderam que cada pessoa carrega uma história escondida. E muitos idosos que viviam calados começaram a se sentir importantes outra vez. A comunidade mudou, não de uma vez, não como um milagre de novela, mas mudou no jeito de olhar. As pessoas passaram a visitar mais os vizinhos, passaram a reparar em quem estava sozinho, passaram a cumprimentar com mais atenção, passaram a entender que conexão não era apenas sinal de internet, conexão também era cuidado, era presença, era lembrança, era amor. E a mulher da casinha perto da estrada continuou ali, com seu fogão a lenha, sua horta, sua fé, seu vestido simples, suas mãos calejadas, e agora de vez em quando com um celular tocando sobre a mesa. Mas o que realmente tocava as pessoas não era aquele aparelho, era a história dela, a história de uma mulher que foi chamada de atrasada, mas ensinou uma comunidade inteira a olhar para frente sem esquecer suas raízes. A história de uma mulher que não tinha mensagens, mas carregava palavras capazes de curar. A história de uma mulher que não tinha fotos, mas ficou gravada na memória de todos. A história de uma mulher que não tinha seguidores, mas passou a ser seguida pelo exemplo. A história de uma mulher que não tinha celular, mas tinha algo muito mais raro. Ela tinha presença, tinha fé, tinha bondade. Tinha uma vida simples, porém cheia de significado. E quando alguém novo chegava à comunidade e perguntava quem era aquela senhora da casinha perto da estrada, os moradores respondiam com orgulho. Diziam que ela era a mulher que ensinou a todos uma grande verdade, que ninguém é invisível quando vive com amor, que nenhuma história é pequena quando carrega fé, e que, às vezes, a pessoa que o mundo não vê é justamente aquela que Deus usa para tocar o coração de todos, porque ela nunca teve celular, mas sua história viajou mais longe do que qualquer mensagem. Ela nunca teve internet, mas conectou uma comunidade inteira. Ela nunca publicou nada, mas deixou uma lição escrita na alma de cada pessoa que a conheceu. E naquela casinha simples, no fim da estrada de chão, a vida continuou. O sol continuou nascendo. O café continuou perfumando a manhã. A terra continuou recebendo sementes. As crianças continuaram chegando à varanda. E aquela mulher continuou sorrindo com humildade, sem entender completamente o tamanho da luz que carregava. Talvez as pessoas mais importantes sejam assim. Não sabem o quanto iluminam, não percebem o quanto ensinam, não imaginam quantos corações conseguem tocar. Apenas vivem, apenas ajudam, apenas seguem. E, mesmo sem querer, deixam no mundo uma marca que o tempo não apaga. Essa foi a história dela, a mulher da roça que nunca teve celular, a mulher que viveu esquecida por muitos anos, a mulher que foi motivo de riso para alguns, a mulher que transformou silêncio em sabedoria, solidão em fé, simplicidade em exemplo e esquecimento em memória. No fim, todos entenderam que ela nunca precisou de uma tela para provar que existia. Sua existência estava na comida que dividiu, na criança que ensinou, no doente que ajudou, na oração que fez, na terra que cultivou, no amor que espalhou sem pedir nada em troca. E é por isso que sua história tocou o coração de todos, porque histórias verdadeiras não precisam de tecnologia para chegar longe. Só precisam de alguém que tenha coragem de viver com bondade. E de outro, alguém disposto a ouvir, com o coração.